Nessa situação, você tá lá dentro, você tá pronto pra fazer a matéria, né? E aí acontece uma presepada dessa. Você consegue ter. Que eu já vi você fazendo entrevista dentro do campo, tipo assim, com o Marcos lá. De fora você entrevistando ele ali do lado, assim, paradão. Ô Marcos, e aí, o que você tá achando do jogo? Foi. Cara, como é que você faz essa achada de tempo lá dentro, na hora? Cara, vai muito do jogador. O Marcos é um cara das antigas, entendeu? Uhum. Hoje, por exemplo, você chegar num jogador, o cara tem 15 assessores, cara. Sabe? Você tem que falar com o assessor do clube, assessor dele, o assessor tem que gostar da história, o clube tem que gostar. Então não é assim, pô, vou entrevistar o fulano. Tem uma galera que você tem que passar. Mas isso fora de campo, ou dentro de campo Não, também? dentro de campo, o que acontece? Já acontece muito disso também. Por exemplo, quando você está fazendo um jogo do Campeonato Brasileiro, geralmente você chega... Por exemplo, jogo de Copa do Mundo. Jogo de Copa do Mundo é o seguinte, vem um cara da FIFA e fala quem você quer entrevistar. Você passa só um número para ele. O cara é obrigado a vir. Por contrato, ele não pode não falar. Nem que ele pare na sua frente e não fale nada. No Brasileirão, entra a questão do assessor. Por exemplo, às vezes tem um cara que está metido numa confusão ou alguma coisa que ele não quer falar, se vai renovar e tal. Então o cara foge da gente, ele não dá entrevista. Sim. E aí você pede, às vezes, agora a gente tem um assessor da CBF que fica ali, ele fala quem você quer, o fulano. Só que aí vem um assessor do clube para blindar. Então hoje os jogadores são muito blindados. O Marcos... Ele é um das antigas. O Marcos era o cara o seguinte, se o Palmeiras tomasse 6 gols, como já tomou, ele parava e falava. E eu me lembro uma vez que o Palmeiras tomou uma goleada, tomou uns 4. Ele veio, a gente... Quando eu cheguei em São Paulo, era uma época o seguinte, a entrevista de campo era um samba-lelê, velho, Libertadores. Porque chegavam os caras de rádio, então você tinha que correr, a gente entrava em campo, o repórter. Cara, era uma bizarrice, o cara caía. E você imagina o cara de rádio... Ele quer correr e ele quer chegar na cara do cara. Por quê? Porque ele quer botar o microfone dele também para aparecer ali. Eu tenho que entrar e às vezes você leva peteleco do câmera, porque o cara tem que... Não adianta eu chegar no cara e o cara não ter a imagem. Então vem um cara com aquele trambolho nas costas assim, te empurrando, você tem que chegar, fazer pergunta. Isso não tem mais hoje, porque a CBF foi tirando, mas eu já peguei cada coisa, cara. Um estádio em Recife. Começa o jogo, cara, e a gente fazia uma entrevista antes do jogo, você entrevistava um jogador, e aí o que você espera? Uhum. Cara, entrou tanto diretor do esporte com um filho, que eu fui entrevistar o cara falou, só um minuto que eu vou tirar uma foto aqui, eu, ao vivo, tudo bem, vou esperar aqui que o fulano tá tirando uma foto, cara, diretor com filho e tal. Hoje isso mudou, entendeu? Eu me lembro do Ronaldo, cara, quando o Ronaldo voltou pro Corinthians, e outra, na Europa não tem entrevista, repórter não, você tem um cara da transmissão, sabe? É estilo Copa do Mundo na Europa. O cara vai, tem aquele banner assim, o jogador para ali, ele faz 2 perguntas e vai embora. Quando o Ronaldo chegou, cara, ainda pegou essa época de cara de rádio e fazia um bolo, cara. O Ronaldo chegou, ele se assustou, cara. Era um jogo no Pacaembu, ele veio, os caras cercaram, poxa, tem que organizar essa bagunça aí, pô. Aí o cara meteu o microfone na boca dele, ele já ficou pistola. Cara, era um Deus nos acuda, cara. E a gente correndo ali no meio. E essa questão do Marcos, pra contar, o Marcos, então, foi um jogo entre Palmeiras e Mirassol. E ele foi pro banco, ele tinha acabado de voltar de uma lesão. E ele tava no banco de reservas ali. E o banco de reservas ali no... Não o banco de reservas. Ele tava... Porque os jogadores, eles ficam um pouco no banco, eles vão para trás do gol para se aquecer. Eles ficam ali, se aquecem um pouquinho, dá um migué, olha o jogo. E o goleiro, geralmente, ele não vai entrar, entendeu? Então ele nem aquece, ele fica ali, mas... E eu comecei a entrevistar o Marcos, cara. Eu falei, Marcos, e aí, o que você tá achando do jogo? E ele falou, mas o Marcos que é um cara vivido. Se fosse um cara... Hoje, por exemplo, eu ia levar apito de assessor, de coisa. Eu comecei o jogo rolando... Santo do Palmeiras. E eu começando o jogo. Está no YouTube aí, quem procurar. O jogo rolando e eu fazendo entrevista com ele e tal. E ele lá preocupado e me respondia e tal. Só que assim, hoje não existe isso mais, entendeu? A própria federação não deixa você mais. Então, cada vez mais... Eu cheguei em São Paulo em 2007, era isso. Você tinha mais liberdade, você chegava, a gente ia ver treino, porque o jogador, ele é muito desconfiado. Ele acha que você a todo momento vai cavar alguma coisa e tal. Então ele é um cara desconfiado. Então você só ganha a confiança do jogador em viagem, porque às vezes você está no mesmo avião que o cara, às vezes você está no mesmo aeroporto, aí você encosta no cara, começa a conversar com ele, às vezes você está no hotel, o cara desce. Porque a vida desses caras é essa, eles vão pro hotel, ficam presos lá, no cara não pode sair. Aí ele desce, de vez em quando vai dar uma voltinha ali no saguão, você cola nele, conversa com o cara. Então você vai estabelecendo aquela... Você cria um vínculo ali. Um vínculo com ele.